E vamos então ao nosso primeiro sinal. Muito obrigado, produção. E aqui no Foyer, às vezes tem o quiz, como vocês falaram, tem um game, mas hoje a gente decidiu trazer uma pauta porque fazia mais sentido com esse time de pessoas que estão aqui hoje, que é falar sobre jornalismo artístico. Que acho que todos nós, de alguma forma, estamos envolvidos com as dores e os prazeres, e aí todas as dores novamente, de fazer isso. É, mais dores mesmo. Com e certeza. Dores. E dores, né? E lembra de dores. Prazeres. E prazeres, claro. E aí, a gente às vezes tem se questionado um pouco aqui no Foyer, às vezes, pensando, tentando entender quem se interessa por isso, a quem a gente está destinando esse conteúdo. E eu queria jogar essa pergunta para vocês. É interessante? As pessoas assim, se interessam por discutir cultura dentro do jornalismo? Quem consome esse conteúdo hoje? A quem a gente está fazendo isso? Vocês sabem? Vocês têm essa resposta? Quem sabe para acalmar nossos corações aqui? Olha, eu não tenho. Eu não. Quer falar? Não. Ai, não, eu achei complexo, porque eu acho que hoje, assim, em mídia em geral, né? Eu, por exemplo, trabalho na Gazeta, né? Que faz parte um pouco da mídia de massa. Que é uma ideia hoje que está tão pulverizada, não porque a mídia de massa acabou, mas porque a gente tem muitas mídias que se interseccionam, né, ao mesmo tempo. Tem as internets, olha eu. Tem a internet, tem rádio, tem podcast, videocast. São muitas linguagens que estão convergindo juntas ao mesmo tempo. Então, a gente fala muito de nichos, né? Então, hoje, por exemplo, no jornal a gente tem vários videocasts. Um Sim. deles é sobre cultura, tentando encontrar cada vez mais quem é essa pessoa especializada, para quem estamos falando e para onde isso vai. Olha, eu acho muito complexo. Eu não sei se a gente muito, consegue né? ter essas respostas, mas eu acho que existem pessoas engajadas e que querem propor, ouvir e também falar. Isso eu acredito, assim, no fundo do coração. Quando a gente vai aos teatros e vê plateias cheias e ver tanta gente consumindo teatro, cinema e tal, eu gosto de crer que pelo menos alguém ali já passou por algum de nós em alguma das mídias, sabe assim? E isso fez a pessoa chegar até lá, assim. A gente também, claro, por mais que a gente tenha aberto dessa forma um pouco triste, a gente obviamente ama o que faz, e isso faz fazer sentido de alguma forma, e com certeza quando a gente vai ao teatro e vê cheio, a gente pensa, nossa, a gente falou sobre essa peça, a gente não só uma matéria sobre essa peça. O que eu acho, assim, como o Fê falou, existem vários jeitos de fazer essa divulgação, de discutir teatro, né, no jornalismo, de forma geral. Então, eu acho que a gente tem que cada vez mais entender para qual público estamos falando no sentido geracional. Porque, por exemplo, no Instagram, né, falando do trabalho do Infoteatro, no Instagram a gente tem uma resposta, assim, eu vejo pelos números, né, pelo engajamento, existem pessoas que estão ligadas mais nessa rede, que é o Instagram. No início, né, porque agora a gente tem o Dirceu Alves Júnior e o Dibe Carneiro Neto escrevendo críticas e tal. Eu pensei, nossa, será que vai ter público, né, para ler isso? Será que alguém lê hoje em dia aqueles? E aí eu me surpreendi, assim, positivamente. Tem um número expressivo, né, de leitores que leem os textos, as próprias colunas. Então, eu acho que a gente tem que entender o que a gente vai usar para falar com determinado público, entendeu? Mas é isso, eu acho que é uma pesquisa constante, né? Porque o mundo muda, até mesmo os veículos, né? Cada hora aparece uma coisa nova, né? Agora a gente está nessa era TikTok, que eu até agora não consegui entrar, assim, eu não achei muito o jeito de me comunicar pelo TikTok, mas eu acho que isso é uma pesquisa constante, sabe? Acho que não tem uma resposta. É tentativa e erro, né? Eu acho que o que você trouxe é muito interessante, Natália, de gerações, né? E saber que talvez a gente tenha público para todos, né? E a gente tenha muito público engajado, mas que a gente niche eles para cada um, né? Eu acho que aqui nós três temos uma gama de público parecida, mas ao mesmo tempo a gente trabalha gerações diferentes, né? Eu acho que a gente tem, né? Aqui no Foyer a gente atinge uma galera bem jovem
que curte muito teatro musical e que está entrando nessa área. Então, a gente sabe que essa galera segue bastante e está super engajada. A gente entende que no infoteatro, talvez a gente esteja mais uma galera da nossa geração, um pouco mais velha, né? Que esteja ali focada no teatro clássico, no teatro convencional. E talvez o Fê tenha mais contato com uma galera ainda mais velha, de outra geração, né? Os nossos pais, os nossos tios. Eu acho que a gente tem aqui 3 gamas muito interessantes e que talvez reforcem esse lugar de que a gente tem público para todo mundo. A gente só precisa realmente, como a Natália disse, saber como falar com cada um deles, né? Você falou uma coisa que eu acho que é bem interessante, assim. Por exemplo, dos jovens, do musical, né? E no jornal eu percebo isso. E aí também tem essa gama editorial também, né? Por exemplo, eu faço parte de uma instituição. Então, e uma instituição que já tem muitos anos de trajetória, de formatos, de tradição. Então, também tem esses aspectos de até que ponto eu me entrego e até que ponto também eu sigo ali o que a gente já faz. E aí, certamente, eu já sei hoje, né? Depois de, acho que já estou há uns 4, 5 anos fazendo a agenda cultural. E eu sei no Jornal da Gazeta, só de me mandarem o release, qual matéria vai funcionar, assim, que... Tenho certeza que de audiência, por exemplo, ao vivo do jornal, eu sei que vai dar certo. E eu sei também que momentos também, provocações, reflexões. Exatamente. Então, eu acho que também parte da gente esse entendimento do que a gente sabe que funciona, mas também dessa nossa compreensão da área, o que também seria interessante a gente mostrar mais. Exato. Como eu vou além, Por exemplo, eu sei que essa pessoa gosta disso, mas essa pessoa também já acompanha o meu trabalho neste veículo há um bom tempo. Então, também, o que eu posso trazer do que eu compreendo, do que eu tô vendo desse monte de oportunidades, para que ela também, talvez, experimente isso. E aí, eu acho interessante, às vezes, que eu recebo algumas mensagens fui lá, nossa, não sabia, super gostei. E aí, é isso que a gente fala, dessa criação de público e de ir trocando mesmo, né? Eu acho que, quando a gente fala que somos comunicadores, né? A Nath é atriz, eu também ator, atores. Então, quando a gente parte, né, do ator e também entra nesse lugar da comunicação, eu acho muito interessante isso, da gente conseguir trazer esses mundos para... Acho que não influenciar, que influenciar tenho achado uma palavra muito difícil. Muito. Mas de compartilhar ou de ter essa troca. E também, né, tendo veículos, né, o seu num outro lugar, mas vocês com Foyer, eu no infoteatro, eu acho que é pensar também para quem que seria interessante dar a possibilidade, não nesse lugar de dar a possibilidade de estar aqui e tal, não isso, mas assim, será que faz sentido eu divulgar uma peça que eu sei que já tem público, que eu sei que a pessoa, o artista leva público? Não é mais interessante eu divulgar uma produção que tem a mesma qualidade, mas que talvez ainda não tenha essa abertura na mídia? Então, eu acho que é interessante também a gente pensar formas de alguma forma... Formas de alguma forma foi ótimo. Mas formas de democratizar, assim, esses acessos, sabe? De divulgação, propaganda. Super. Aí, ao mesmo tempo que a gente sabe que a gente está trabalhando com rede social, essas duas específicas. E a gente sabe que quando a gente posta a peça do artista gigantesco, que já tem o público, esse post vai dar certo. Vai ser ótimo para o algoritmo, ele vai divulgar a gente, vai ser uma delícia. É como não cair nisso, né? Como assim, só não depender disso. E como, por exemplo, eu no infoteatro, um dos meus objetivos era, nossa, eu tenho acesso a tantas pessoas interessantes, eu queria que as pessoas pudessem ouvir essas histórias que eu ouço. Como retomar esse objetivo, sabe? Não ficar deslumbrada, entrevistei fulano, ciclano, agora eu quero tal pessoa. Não, como retomar isso, né? Aqui é um espaço para justamente também virar essa chave, né? Do público que não sabe que pode gostar disso também, né? Porque não se pode gostar daquilo que não se conhece.
Toda vez que eu vou fazer alguma exposição, acho que principalmente exposição, porque quando a gente fala de teatro, geralmente são os atores, diretores também, que, né, não estão tão expostos ao público e a gente consegue conversar, mas principalmente quando são exposições, assim, e aí eu converso com os curadores, e aí eu sempre saio num lugar que eu fico extasiado, assim. E aí eu tenho essa vontade de, meu Deus, eu queria colocar essa entrevista na íntegra. Eu queria que as pessoas ouvissem cada palavra e que para depois elas chegarem naquele lugar com, sabe, essas questões e conseguirem ter uma... Óbvio que cada um tem uma experiência quando vai numa exposição e às vezes você não saber e se jogar é ótimo. Mas eu fico chocado também. Eu acho que parte desse nosso trabalho ouvir muito. E como que a gente também consegue transportar as pessoas para essa escuta, né? Passar um pouco dessa experiência que sempre é transformadora, pelo menos para mim. Às vezes eu vou fazer uma pauta, eu fico assim, gente, por que eu fui fazer essa pauta? E até hoje, de verdade, depois que eu entrevistei as pessoas e eu tive um entendimento, até hoje eu sempre falo, gente, é impossível, sempre tem algo que te chama a atenção, que você fica, meu Deus, era isso, olha, eu não estava conseguindo observar. E aí eu penso, se a pessoa que chegar lá e conseguir também ter esse olhar, ou ler a matéria, assistir a matéria e falar, e sabe, é surreal, né? Não, totalmente. E tem um outro ponto que, pelo menos, eu fiquei, assim, passada quando eu comecei propriamente o site do Infoteatro, é como o meio teatral, de alguma forma, é carente de divulgação, né? Então, o tanto de e-mail que a gente recebe, release, é uma coisa, assim, assustadora, sabe? Então, eu acho que a gente tem, de alguma forma, essa missão também, sabe? Assim, né, tendo essa abertura nesses veículos, eu acho que faz-se necessária a divulgação, se der, né, como eu vou abranger o maior número de espetáculos possíveis. E também, aí entra em outra questão, que é o tanto de informação que existe hoje, né? Assim, eu acho que a dificuldade de divulgação também está muito atrelada ao número de espetáculos que tem em cartaz, ao número de informações, ao número de entrevistas, podcasts, né? Então, assim, como que eu vou aparecer no meio desse mar de informações, né? Sim, eu acho que até... Quer? Não, só ia comentar uma coisa aqui dentro Então disso, vai. assim, que eu acho legal. Você comentou isso sobre receber releases e tudo isso. A gente também recebe bastante. Uma coisa que a gente percebeu dentro dessa carência que você comentou de mercado é que a gente recebe muito release que não é release. A gente recebe muita peça que é só um nome com uma foto que a gente não consegue divulgar. Então também a gente, quanto criador de conteúdo dentro disso, a gente começou a se preocupar em quase que criar alguma forma de educar essas pessoas. De alguma forma muito básica, assim. A gente pegar um material que a gente vê que aquilo ali não tem como ser divulgado. De alguém que está querendo começar, que está começando a produzir, que está tentando aprender a colocar um espetáculo. E a gente, de alguma forma, a gente quase mandar um roteiro, assim, de... Coloca um título, pensa uma frase. Porque a gente também aprendeu com quem já sabia, né? Então também a gente às vezes faz esse trabalho, assim, quando a gente gosta da peça, a gente fala, pô, deixa eu tentar ajudar aqui com o que eu tenho, com o veículo que eu tenho. Então a gente se preocupa com isso. Eu acho muito importante, assim. A gente, quanto veículo, tem essa visão também de alguma forma, devolver. A pessoa tá pedindo pra gente uma divulgação, tá pedindo uma ajuda, e a gente também ajudar nesse lugar mais básico mesmo, né? Para além da divulgação, mas como se divulgar. É uma troca total, né? Era muito nesse caminho que eu ia falar também, que a Nath traz e o Fê trouxeram, né? De os grandes nomes, eles vão ter um lugar, sempre, e tentar... Eu acho que tudo que a gente faz, e por isso que vocês dois estão aqui hoje, é esse equilíbrio. Porque a gente sabe que a TV tem um espaço maior, vamos dizer assim, do que a gente, porque tem uma abrangência maior, mas o espaço de cultura também não é grande, né? Não, e até... a Nath falando dessa questão das postagens e de ter esse veículo, eu sempre fico pensando nisso, assim, que eu entendo onde eu estou, o jornal e a complexidade que é o jornalismo em si, e a infinidade de notícias e matérias, e você, sei lá, o Jornal da Gazeta tem
50 minutos, 1 hora. Em você tentar abranger o que acontece num país, no mundo, numa cidade, e passar isso para as pessoas realmente é muito difícil. É sempre um quebra-cabeça, né? Editorialmente, você colocar ali. E eu tenho muito essa questão que a TV tem o seu Ibope, a sua abrangência ali ao vivo, a quantidade de pessoas que ela consegue acessar, também tem as redes, mas eu também eu fico muito feliz com com os portais, o Instagram e tudo mais, dessa possibilidade, né? Porque eu tô ali dentro de uma grade, dentro de um programa, com um determinado tempo dentro da grade do dia. E como a internet... meio que essa dualidade, né? Tem um mar de informações, mas como também... Possibilita, né? Sites, né? A curadoria de vocês, do Foyer também, do Infoteatro, que é tão importante, né? Para a cultura de São Paulo, do país, é o quão ter pessoas pensando em jornalismo, pensando em cultura, fazendo sites e tendo esse Sim. campo aberto, o quão importante é isso, né? E talvez criando um nicho, né, de espectadores, Sim. né? Uma coisa também que eu acho importante a gente pontuar, que a gente está falando, né, pelo menos da minha parte, assim, desse eixo São Paulo-Rio. Imaginem, assim, a fala de dificuldade, né, o tanto de espetáculos, exposições que tem pelo Brasil todo, que, né, é muito difícil. Não, é muito muito difícil conseguir abranger. E é uma incoerência, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que existe muita informação, existe essa dificuldade de divulgação. Então, o que está acontecendo nessa equação? Até rimou. Divulgação. O que está acontecendo nessa equação? O que está acontecendo nessa equação que não está dando certo? Né? Acho que cabe a gente tentar entender. Não, e é muito isso, né? Uma vida toda. Dentro desses releases que a gente recebe coisa de outros estados, e aí a gente tem a delicadeza, né? Mas a gente tem que falar assim, olha, eu posso até colocar no site para você, eu posso até... Mas no lugar que eu tô hoje, você não vai ter o alcance que você precisa no seu estado, porque a gente tá nesse eixo Rio-São Paulo e a gente ainda não tem capacidade de sair dele, né? Não tem proporção para que a gente, né, vá mais longe. Então, a gente fica nessa corda bamba também de, tipo... A gente quer muito fazer, mas a gente não tem braço pra... Exato. Né? E dentro da TV acontece a mesma coisa, né? Tipo assim, se você pudesse, você falaria 40 horas sobre, mas Nossa. você tem 5 minutos no final do jornal, que é aquele momento pudesse, pra... gente... Aí eu acho, né, a gente conversa nessa. Nossa, se a gente pudesse, pô... Ia ser um rolê surreal, assim. Por mim, dava... gente, é isso. Mas se você parar pra pensar, assim... por isso o Metrópolis da Cultura, por exemplo, eu sempre gosto de falar do Metrópolis porque eu fico muito feliz com aquilo, com o que eles fazem. Toda vez que eu encontro uma equipe deles, a gente sempre se encontra, eu sempre fico muito feliz. Eu sempre fico alegre, sabe? Assim, que é isso, né? Uma televisão que tem um jornal cultural. Não, é incrível. Diário, né, ali. Então, né, olha a quantidade, as possibilidades, e as matérias deles são super profundas, eles conseguem entrar em camadas de profundidade, de entrevistados, de conhecimento. Fico pensando em quem assiste também, que delícia. Meu único ponto do Metrópolis é que ele sempre... Lógico, ele sempre foi, mas, não sei, ele é muito tarde. Mas ele passa, às vezes, ele passa no horário do jornal, que às vezes eu assisto. Sempre que eu vejo, tá, tipo assim, bem de noite. Olha, aí não tem programação no pegou, meio da tarde. Que sempre horas à noite. você está indo dormir? Será que a gente tá com esse sono bem ajustado? Eu não Jornalista sei. jamais. Vamos saber no próximo episódio. Aqueles. Mas eu acho que é uma 7 que passa. É sempre à noite, sempre né? à Ele noite, não tem... sempre à noite. Nunca de tarde, nunca de manhã e tal. Mas aí a gente volta para aquele lugar de nichos, né? Mas aí também tem a internet, né? Que eles postam. Então eles têm uma frequência, eles têm uma presença digital. Exato. E aí, queria também perguntar para vocês algo que me deixou curioso também, porque a gente está nesse nicho. Tem alguma entrevista, alguém que vocês receberam, conversaram, que foi marcante? Muitas, nossa. Muitas. Posso falar uma? Claro. Assim, eu falaria aqui de 100. Aqueles Sim, fiz 100, das falaria... 100 entrevistas, 100. Mas uma, assim, especificamente que me veio agora... foi quando eu fui entrevistar o Amir Haddad na casa dele, no Rio de Janeiro. Nossa, isso foi assim... Eu fui pro Rio, bate e volta, só pra isso. Eu tava, assim, com um tripé. Um sonho. Um tripé, um sonho.
Fui até a casa dele, quando eu tava subindo, eu falava, não acredito que eu tô aqui. Assim, não consigo acreditar que eu tô aqui, subindo na casa do Amir Haddad pra falar com ele sobre teatro. E foi muito marcante, assim, a conversa que a gente teve, as coisas que ele disse. Foi muito lindo, assim, foi muito bonito. Não sei, essa eu guardo... Eu até escrevi uma coluna na Vogue, não falando da entrevista, mas... não com a entrevista, mas contando como foi ir até a casa dele, entrevistá-lo. Então, nossa, foi muito especial. Uma pessoa que, assim, tá na minha cabeça, que foi recente a entrevista, é a Elisa Lucinda. Que, assim, eu tô meio fascinada nessa mulher. E ela tá em cartaz aqui em São Paulo, com um espetáculo no Teatro Liberdade. Parem de falar mal da rotina. E conversar com ela foi, assim... Porque no jornal, eu vou muito pautado em vamos falar sobre o espetáculo. Porque é isso, eu tenho um tempo no jornal. Então, por mais que eu queira falar, que a pessoa me traga referências da vida, da obra e de tudo mais, é muito difícil eu colocar tudo isso na matéria. Porque a gente tá ali pra divulgar o espetáculo. Às vezes, né, tem coisas que dialogam e a gente coloca. E a Elisa, eu poderia ter ficado horas e horas e horas, porque tudo que ela fala é tão bem colocado, tem um fluxo de pensamento tão bonito. E foi uma entrevista que eu fiquei muito feliz, assim, que eu saí tocado e eu já quero fazer a matéria, que eu vou fazer a matéria em entrevista, eu quero ela falando 5 horas, a matéria inteira. E é isso. E falei de uma pessoa que é bem conhecida, mas... eu tenho isso, que quando o jornalista fala as histórias me movem, e as histórias que eu ouço me modificam, eu acho que é muito isso. Tem, às vezes, pessoas que você nunca vai pensar que ela vai te dizer uma coisa tão bonita, e quando viu, você tá fazendo um povo fala ali, a pessoa fala e você fica... Arrasou. Lindo. E aí, lindo, lindo. E você não tem nem vontade de terminar a sua entrevista, você fica assim... Não, uma entrevista... Continua. Eu lembrei agora uma entrevista, assim, eu desliguei, eu comecei a chorar compulsivamente, fiquei muito emocionada, foi com o Antônio Petrin, que eu fiz no fim do ano passado, se não me engano. Nossa, gente, foi muito bonito. Assim, mas foi cada coisa que ele dizia, eu falava, assim, minha vida era assim, fazia assim... ele cantou comigo na entrevista Sonho Impossível, que é uma música que me toca muito. E ele, sonhar, mais um sonho impossível, e eu lutar, vencer. Um dueto. Gente, juro, quando acabou, eu falei, não, sim. Isso aconteceu, né? Sabe, por esses momentos que valem a pena esse trabalho todo. E outra coisa, particularmente falando, né, das pessoas de teatro, fica aí o convite para entrevistas com pessoas de teatro, que eles parece que sempre tem algo interessante a dizer, algo bonito, né? A vida ganha outra proporção. Não sei, tô puxando sardinha pro meu lado, mas assim, a vida ganha uma outra proporção quando, né, a pessoa é do teatro e não sei, ensinamentos não só sobre o teatro, mas sobre a vida mesmo, assim, me veio agora, eu tô falando só de homens, mas é porque... Tá? Eu tô pensando nisso. Tá tudo bem, a gente faz E isso. eu vou falar só de mulheres depois. Não, perfeito. É isso. Me veio agora a entrevista que eu fiz com o Oswaldo Mendes, o Oswaldinho, que ele falou, nossa, o conhecimento é comovente. Quando eu olho alguma coisa e eu conheço aquilo, eu falo, nossa, que legal. E eu lembro que nesse momento ele ficou, assim, com os olhos marejados e eu fiquei tão comovida, sabe momentos assim... Ai, gente, é incrível. Mas eu acho que com certeza Eu isso aprendo de muito. pessoas de teatro terem algo para ensinar tanto de teatro quanto de vida, porque muitas vezes a vida e o teatro, de alguma forma, andam no mesmo paralelo, no mesmo patamar. A conexão de uma coisa não consegue se separar da outra. Então é impossível falar de uma coisa sem comentar da outra. Isso me lembrou muito a Denise Fraga. Porque quando eu entrevistei ela pro Eu de Denise Você... Fraga. A gente tava lá. É verdade, a gente tava lá. E aí ela falando, tipo assim, eu acho tão mais bonito quando você vai chorar e aí você lembra de uma música, ou quando você tá feliz e aí você lê um livro e aí Você tá acompanhado na sua dor. né? Aquele sentimento, e que era isso o espetáculo, né? Como a arte e a vida tem essa ligação. E aí eu vi dela, sabe, todo o pensamento e as propostas e o que fez chegar naquele resultado. É muito bonito mesmo.
acho que atravessa a gente. Todo dia é um atravessamento diferente, né? E uma coisa que eu acho muito importante, que é quando você falou, e aí eu fui sozinha com meu tripé. Acho que isso também é uma questão do jornalismo hoje, que a gente tem atravessado. Como as equipes que antes, né, eram várias pessoas, hoje em dia a gente vai sozinho às vezes, né? Tô falando hoje, mas assim, o jornalismo acompanha vários anos de pessoas que vão lá sozinhas, que ficam na porta esperando e conseguem com um equipamento básico. Então, acho que também valorizar essa luta, sabe? Sim. Às vezes, a gente com pouco mesmo, com a nossa vontade, com um tripé, um celular, nem uma câmera, com papel, caneta, vai lá para se entregar também, né? Ao mesmo tempo que tem a entrega de quem a gente está entrevistando, da pauta que a gente está fazendo, a nossa entrega de curiosidade, de pensar em quem vai assistir. Sempre eu tento pensar nisso também, sabe? Quando você tá lá, você fala, pô, acordei 5 da manhã para sair, não sei o que. É pensar do tipo, vamos lá conhecer, falar, demonstrar, porque sempre tem alguém que também vai ficar comovido ou, de alguma forma, vai receber essa mensagem, né? E é meio essa premissa, né? Nossa, eu queria que as pessoas pudessem ouvir essas histórias e não só eu, sabe? Sim. Eu queria poder compartilhar isso. E acho que o intuito, assim, do Infoteatro surgiu muito daí, né? Das entrevistas e tal. E só uma curiosidade, que essa entrevista do Amir Haddad, Gente, eu tô rimando muito hoje. Só uma curiosidade, essa entrevista do Amir Haddad... Depois vai só um caderninho escrever. Exato. Eu marquei a entrevista, aí a assessora dele falou, olha, depois de uma semana, assim, confirmado amanhã, eu falei, claro, qual o endereço? Aí quando ela me passou o endereço, era no Rio. Assim, eu não pensei. Eu não pensei. Aí ela, tudo certo pra amanhã? Eu falei, com certeza, claro, amanhã estarei aí. Gente, eu fiquei em choque. Eu fiquei, gente, eu vou ter que ir pro Rio. pegando seu tripé e um ônibus. Eu vou ter que ir pro Rio. Aí eu fui de ônibus à noite, cheguei lá, assim, sei lá, 8 horas da manhã, a entrevista era meio-dia, e fui pra um boteco em Santa Teresa. Tomei um chopp pra comemorar, e porque eu tava muito nervosa. E aí fui escrevendo a pauta e revendo e tal. Nossa, gente, foi uma aventura. Que doideira. E você, Pê? Ah, você não tava esperando, né? Não. Eu tinha pensado 5 minutos atrás em jogar pra você. E aí segui o papo e falei, acho que ela não vai fazer, não. Já era, cara. Não, eu tô muito com o dia que a gente recebeu a Mamusca. A Mamusca? Que Mamusca? Da novela. Ah, Mamusca! Ai, menina, tá sem Mamusca? Eu fiquei muito nervosa. Ai, a Rose Campos! Óbvio. Eu fiquei, gente... Que metade da entrevista foi a gente fascinado com o trabalho dela. Mas, entrevista... poxa, Rose Campos. Exatamente. E, assim, personagens marcantes, incríveis. Era, de alguma forma, ela começava a falar, olha, a Morgana, é a Mamusca. Nossa, é a Rose Campos, vamos lá, tá tudo bem. Nossa. É uma pessoa que os personagens marcaram de alguma forma muitas épocas que eu conseguia me lembrar. Nossa, durante essa novela eu tava fazendo isso. Nossa, eu assisti isso fazendo... Ela marcou a história de alguma forma. Então foi incrível, assim. Pra mim foi uma das entrevistas mais legais. Acho que sim. Eu não tinha pensado nessa. Tinha pensado mas em qual? essa foi muito, muito interessante Isabel mesmo. Branquinha, qual? Vamos lá. Eu tenho várias, né? Não, uma só. Mas eu tenho várias. Mais uma só. Mas eu tenho várias. Não, porque... Fora essa, né, de hoje. Aquele... Hoje. Esse encontro, né? Tirando essa. Das que já foram essa. São as lançadas. próximas. Exato. Do que já tá no YouTube. Não, mas é porque... É isso, né? A gente começou falando um pouco de carreira, um pouco de como a gente começou e tal. E tinha a Isabelzinha pequenininha, a Isabelzinha little, que quando tava dentro da faculdade, tinha o sonho de estar nesse lugar, de, né... Ai, porque eu vou ser jornalista, então eu vou entrevistar pessoas, e eu quero falar com pessoas e tal. E aí, no meio da faculdade, você faz assim, gente, eu era muito louca, eu era muito maluca, eu não sei o que eu tava falando e tal. E aí, hoje, quando a gente tá nesse lugar, e aí, pensando sem essa cabeça infantilizada e sem esse glamour, mas sobre pessoas, que é isso que a gente tá falando, né, de como as pessoas entregam coisas pra gente, como é... Né? A gente se entrega para elas se entregam pra gente, a gente tira coisas que a gente jamais imaginava. Tinham pessoas que eu sempre sonhei
que passassem e que eu pudesse conversar. E uma delas foi o dia da Denise Fraga. Eu também Que foi entrevistei ela, então todos nós fantástico. assistam, gente, as 3 entrevistas. Mas ela é... não, Assistam as 3 entrevistas, a gente lançou aqui uma enquete, uma caixinha, vote. Qual a entrevista mais legal. Meu Deus, imagina. Rivalidade entre Rivalidade portais. no Isso. jornalismo cultural. Não, mas foi um dia que eu tava muito A gente faz um nervosa. episódio pra unir, né? E acaba todo mundo brigado. Assim, todo mundo, Gente. o meu é melhor. Ai, que depreciativo. Nossa, Coisa feia. Vai, que volta, piada. volta. Vamos voltar pra coisa... A gente tava Vamos voltar pra tudo parte bem. legal. Então, mas foi um dia que, assim como a Natália, foi um dia que a gente, né, uma equipe pequena, é isso. A gente tem eu e o P. E a gente falou assim, tinha 2 coisas pra cobrir no mesmo dia. Você foi pra Fernanda Chama Eu fui pra Fernanda Chama. e falou, bom, então eu vou pra Denise Fraga. E aí, o meu tripézinho debaixo do braço. Cheguei lá, Felipe com a TV e tal, e outras pessoas. E o Leão Lobo tava lá. Leão Lobo, e eu assim... Travada. Eu falei, gente, lascou. O que eu vou falar com essa mulher? Tipo assim, ela já vai ter passado por... E aí me deixaram por último. Foi o Leão Lobo, que na época tava gravando pro Revista da Gazeta. Aí depois eu acho que fui eu. E aí foi você. Tinha um menino daquela página de divulgações de coisa na Paulista. Uhum. E aí depois fui eu. Então fui a última. E eu tava assim... Eu não sei mais nada do que perguntar. E aí a gente vai ouvindo as entrevistas. E tipo assim, aquela pergunta também ia fazer. Que droga. Agora Ai, fazer isso 2 é vezes a difícil. mesma não... Vai parecer que eu tô repetindo. E eu falei assim, gente, eu não sei o que falar com a Denise Fraga. Não tenho a menor ideia. Mas a Denise, ela é tão gigante que Ela abraça. E é ela isso, te assim, abraça. E é para além do momento, né? Aí rolou a entrevista, ela é extremamente profissional, então ela também acalma você, ela faz tipo, é isso, ela sabe que a gente tá se entregando e ela tá se entregando, então ela segura aqui. E aí no final ela percebeu que eu tava assim, extasiada com o momento, que ela colocou a mãozinha assim. Você gosta de samba? E eu fiz. Ela. Então quando você for no Rio de Janeiro, manda uma mensagem, a gente vai pro samba. Porque tem um muito legal. E aí ela tem começou... o samba dela, né? Exatamente. Toda Aí ela terça-feira. começou a falar e não sei o quê. Enfim. E eu falei, gente, eu saí de lá chorando. Falei, gente, é sobre isso. É sobre isso. De tipo, são estrelas, são pessoas que estão há muito tempo, ou são pessoas que estão começando, todo mundo é pessoa, é gente como a gente, tem alguma coisa pra contar e a gente tem alguma coisa pra dar também. E no final a gente sai junto, de mão dada, falando, é isso, a gente fez isso acontecer. E as pessoas do teatro, zoeira, mas as pessoas são muito generosas, né? Sim, muito generosas. Eu acho isso muito bonito. Tem outra pessoa que aí a gente falou isso. Lágrimas. Que lindo. Agora eu vou puxar uma sardinha péssima. vai Mentira, falar é uma duas sardinha pessoas, ótima. Não, mas que vocês Vamos falaram lá. de como a gente se entrega e como as pessoas entram na nossa vida e como essas coisas desenrolam. Eu acho que lá no começo, quando a gente tava assim, 2 jovens foierzinhos, Tentando entender o que ia fazer. a gente Quem? foi entrevistar uma pessoa e a gente entrevistou assim, dentro do coitado falecido e, infelizmente, Aliança Francesa, Gente, eu Ai, não sei nem de quem fala. você tá falando. dentro do Depois podemos camarim falar sobre isso? amassada, assim. Nossa, Eu quero falar Papo- sobre isso. Porque a gente mandou no WhatsApp, no Instagram. Falei assim, acho legal isso aqui. Achei diferente, né, tipo, sobre isso, dar espaços. Falei, achei essa pauta interessante. Aí falamos com a produtora respondeu, falou, vem, nossa, graças a Deus, alguém quer, vem fazer. E aí a gente foi, não sei o que lá, e hoje são, assim, nossas amigaças, parceiraças, que é a Marcela Horta e a Edna Feldman. nossa, total. Né? Tipo assim, Máximo. de um post no Instagram, de, tipo, Maravilhosos. por favor, venham. Nossa, a gente vai amar e agora é parceiro pra vida. Né? Assim, são mais do que nossas Total, é parceiras. verdade. São nossas amigas de sair, beber junto e tal. E, não sei- são esses laços que a gente vai construindo, né? Sempre tem, né? É isso, a gente se encontrar nas entrevistas e agora tá aqui, e aí a gente se encontra em festa, e a gente se encontra em outros lugares e no teatro, e a gente acaba criando esse laço, porque no final é isso, todo mundo é muito aberto. A gente tá aqui porque a gente tá num setor que é um pouco precarizado, sim, mas é um setor que tem muita vontade. Nossa, isso com certeza. Com certeza. E aí, acho que a gente precisa... Começamos falando sobre como está... Precisamos falar de futuro, para tentar sair daqui animado, vamos jogar para cima. E aí a gente vai deixar para falar de futuro, do que vem aí no próximo bloco, e a gente já volta.